Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 778, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 778, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a energia magnética, a energia pior que existe, porque é mal puro, porque é o puro mal. E por isso que os bichos de 4 pés são ferozes e os bichos de 2 pés também são ferozes. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E por serem filhos do eixo da terra, vão se transformar em Exu, com o garfão na mão, para espetar os materialistas, para deixarem de serem materialistas, por não conhecer a vida, não conhecer o porquê que assim é. E o porquê que todos assim são. Então, todos vão para o astral térreo, se transformar em Exus, porque são filhos do eixo da terra. Assim é toda a humanidade, e por isso qualquer pessoa que pisar no calo de um se transforma logo em brasa. E as paixões trazem maus resultados, trazem o caixão. Por isso, um apaixonado, o diabo é pai dele, porque leva mesmo o diabo, e o mundo atravessa a pior história de sua existência. E por isso que o mundo inteiro, a coisa está preta, mas preta mesmo. Ninguém está satisfeito com o que tem, porque a ganância é muito grande, a ambição é muito grande, e há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para voar ao seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, todos estarem prontos para voar ao seu estado natural, ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque aonde vive Deus, tudo é puro, tudo é limpo, tudo é eterno. Por isso vão se transformar em um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque todos vivendo artificialmente não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. Porque hoje, quem está comandando a natureza é a energia racional. E antes de 1935, quem estava comandando a natureza era a energia elétrica e a energia magnética. E agora, a energia que está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, que é a glândula pineal,
que é no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural pela desmaterialização. E há milênios, e há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que todos os materialistas desenvolvam seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até ficarem preparados pela cultura racional para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque as energias de Deus é pura, limpa e perfeita. Agora aqui, ninguém sabe quem são, ninguém sabe o porquê assim são. Então, estão sabendo de onde são agora, na cultura racional, que são do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações e vão se transformar na categoria de bichos, irracional, pela energia que é mal puro, que é a energia magnética, que é o puro mal. E por isso, os quadrúpedes são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. E a energia magnética é feroz. E os bípedes também são ferozes. Para ver que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E como são filhos do eixo da Terra, vão correr toda a hierarquia dos Exus para espetar esses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Vão espetar com o garfão na mão, espetando os materialistas, porque tem pessoas que é materialista mesmo, e cada povo inventou o seu Deus. Um inventou o Buda, outro inventou Maomé, outro inventou Jeová, outro inventou Alá, de formas que tem vários deuses materialistas. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o que vai acontecer. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Assim vem, há milhões de milênios, a natureza preparando a humanidade, porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que está aí esses assaltos, assalto de todas as formas, de todos os jeitos, porque o pensamento não foi feito para acertar, por isso está aí esse desajuste todo na humanidade. Estão com o pensamento seco e não sentem mais o que fazem. Seca o pensamento, seca o sentimento. Ninguém
Ninguém sente mais o que fazem. Ninguém sentem mais o que fazem, porque secou o pensamento. E outros com o pensamento enfraquecido, porque com a mudança de fase da natureza, enfraqueceu o pensamento de todos. E esses com o pensamento enfraquecido deram para o tóxico, os entorpecentes, porque estão com o pensamento enfraquecido. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. Agora todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para levar todos para o seu estado natural. Vem a natureza preparando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando a humanidade para que a humanidade desenvolva o seu raciocínio. E depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta para o seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Está tudo falindo naturalmente, tudo indo à falência. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para que a humanidade volte ao seu estado natural. Depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estiverem prontos, voltam todos para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem tratando de resolver o problema da humanidade, porque ninguém sabe por que é assim, porque assim é. Ninguém sabe o porquê assim são. Ninguém sabe por que todos irão para as classes inferiores. Ninguém sabe de nada, porque vivem todos aí, desconhecidos de si mesmo. Para se conhecer, tem que conhecer o primeiro mundo e saber preparar para voltar para ele. Se preparar desenvolvendo o raciocínio para voltar para o mundo racional. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias lá são puras, limpas e perfeitas, porque é o mundo do verdadeiro Deus. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, porque Deus
É um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. E a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus, porque leva todos ao encontro com Deus. Porque a moradia de Deus é no primeiro mundo, o mundo racional, com um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque lá todos são energias puras, limpas e perfeitas, porque são energias do verdadeiro Deus. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. A vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer, saberem quem são, saberem o porquê assim são, saberem quem são e de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Solução essa provada e comprovada, com provas e comprovações, porque é da verdadeira parte de Deus, que foram muitas vezes chamados a atenção e não quiseram atender, e o resultado foi ficarem assim como estão, sendo um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E tem a destruição da natureza, que é o câncer, que é o AIDS, que é a leucemia, que depende de outros para poder viver. E o pensamento não arranja cura para essas moléstias, porque essas moléstias são epidemias da natureza, porque todos perderam o direito de viver e por isso estão aí essas epidemias, desde 1935, que todos perderam o direito de viver e por isso estão aí todos esses males destruindo a humanidade. Se uma pessoa for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensador perdeu o direito de viver. Se o pensador for fazer uma viagem de barco e perder a vida, o pensamento não avisa, porque o pensamento não avisa o pensador o que vai acontecer, porque o pensamento é inimigo do pensamento. Ele não avisa o que vai acontecer. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Esse mundo é o mundo das artes, é o mundo dos desastres. As artes produzem os desastres, porque é o mundo das artes. E nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. E há milênios, milhões de milênios, que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o mundo é o mundo das artes, o mundo dos desastres, e fora os desastres que acontecem pelo mundo afora, todos sendo destruídos pela fase do pensamento, porque todos os pensadores perderam o direito de viver. Tudo que o pensamento fez e a imaginação, tudo está indo à falência, naturalmente.
E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até todos ficarem com raciocínio desenvolvido. Depois que todos ficarem com raciocínio desenvolvido, a natureza leva todos para o primeiro mundo, para ser um corpo de energia de vida eterna, para junto do verdadeiro Deus, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 779, volume do Histórico.